Oi pessoal, bem-vindos a Geek Hive, a colmeia das pessoas nerds da internet. Eu sou a Nicole e juntos hoje vamos ver mais sobre o episódio 5 de Ahsoka. No episódio passado, após um confronto com Baylan Skoll, Ahsoka caiu de um penhasco e apareceu em um lugar que se parece muito com o Mundo Entre os Mundos. Mas não só isso, junto com ela apareceu também seu antigo mestre, Anakin Skywalker. Enquanto isso estava rolando, a Sabine se juntou ao Baylan, a Morgan e a Shinhati, e todos eles foram no Olho de Sião para essa outra galáxia, indo em busca do Grão-Almirante Thrawn e também de Ezra Bridger. E eu preciso confessar que, apesar de eu estar esperando um episódio de flashback, praticamente desde que o seriado da Ahsoka foi confirmado, eu não estava emocionalmente pronta para as cenas perfeitas que nós recebemos nesse episódio. O seriado já está disponível no Disney+, e eu acredito que quando esse vídeo sair, os episódios 6 e 7 já vão ter sido lançados também. Mas esse vídeo foi roteirizado e está sendo gravado antes da estreia desses próximos episódios. Então os comentários feitos aqui são feitos sem o conhecimento do que vai acontecer depois. Dito isso, vamos falar mais sobre esse episódio que apenas algumas horas depois do lançamento já estava sendo aclamado como o melhor episódio da temporada, mas não só isso, também como um dos melhores conteúdos de Star Wars feitos em anos. E eu concordo 100%, só faltou o Rex sem capacete, mas a gente chega lá. E eu preciso enfatizar, eu já tinha falado isso no episódio passado, mas a trilha sonora desse episódio está perfeita. Seria porque na maior parte do tempo as músicas que tocam são referência à música tema da Ahsoka? O título desse episódio é Shadow Warrior, traduzido para Guerreiro das Sombras. E é óbvio que todos acreditam que isso se refere somente ao Anakin. Mas eu tenho ficado pensando muito sobre o Baylan Skoll ultimamente. Sobre os motivos dele e o que ele está buscando, especialmente depois dessa última conversa que ele teve com a Ahsoka no episódio passado. Ele diz que quer assegurar o futuro de algo grandioso, e me ocorre que, com a confirmação de um filme que vai falar sobre a história da Força antes da existência da Ordem dos Jedi, talvez eles estejam querendo fazer a conexão do seriado da Ahsoka não só com o filme que vai ser dirigido por Dave Filoni, que vai amarrar e finalizar a história que foi começada no seriado Mandaloriano, mas também conectar o seriado com esse outro filme que vai falar sobre a Força, que vai se passar em uma época que antecede tudo o que conhecemos das histórias de Star Wars. E para falar dessa próxima parte do episódio, eu vou dividir direto em dois blocos. Primeiro, nós vamos falar sobre a Hera, o Jacen, o Huyang, Chopper e o esquadrão de X-Wing que estão em Citos procurando por Ahsoka e Sabine. E depois, vamos falar sobre a Ahsoka e tudo o que está acontecendo nesse outro plano em que ela se encontra. A Hera está com a nave Ghost parada próxima ao templo, onde até há pouco Baylan e suas forças estavam presentes. E ela está claramente procurando sinais de inimigos ou do que quer que tenha acontecido ali, porque segundo o último contato com Huyang, ela sabia a localização das forças inimigas e sabia que Ahsoka e Sabine estavam se direcionando para lá. Tanto Hera quanto o restante do esquadrão não detectam nenhuma presença no planeta. Jacen e Chopper saem da nave, mas antes que eles pudessem explorar qualquer pedaço do planeta, Hera encontra Huyang na borda do penhasco onde Ahsoka tinha caído, segurando o capacete de Sabine na mão. Ele fala pra Hera que pediu que elas ficassem juntas, mas que elas nunca escutam o coitado do pobre droid milenar. Jacen e Chopper se aproximam de onde o droid está e ambos parecem bem focados nas ondas em frente ao penhasco, tentando talvez captar algum sinal de Ahsoka Tano. Huyang confirma que o mapa foi quebrado e não tem como ser restaurado, e que onde quer que Morgan e companhia tenham ido, eles não tinham como segui-los. Mas no momento a Hera está muito mais preocupada em achar a Ahsoka e a Sabine do que de fato encontrar a Morgan ou descobrir para onde ela foi. Mas o Huyang fala que o paradeiro delas e o destino da Morgan talvez estejam interligados. O Carson logo chega e fala que eles precisam retornar, porque a senadora Organa avisou que não tinha mais como dar cobertura a eles por muito tempo. E para quem não pegou a referência, a senadora Organa é nada mais, nada menos do que nossa amada Leia Organa, filha de Padme e Anakin. E pra quem não sabe, a Leia apareceu em Rebels e teve contato com a célula rebelde que Hera liderava, trabalhando junto com Kanan e Ezra e os demais rebeldes. Mas a Hera não quer nem saber, ela não vai sair daquele planeta sem pelo menos descobrir o que aconteceu. E então o Jacen interrompe a conversa deles pra avisar que ele está notando algo estranho na água. E nesse momento o berro que eu dei, primeiro porque o menino é muito ligado com a força, e segundo porque a ombreira que ele está usando é idêntica à ombreira que o Kanan Jarrus, o pai dele, usava durante a série animada Rebels. A Hera responde que se tivesse algo na água, o Chopper teria captado, mas o Jacen insiste e fala para ela escutar as ondas,
tentando fazer com que a mãe dele percebesse o que ele estava escutando. E a princípio parece que a Hera só escuta o vento e as ondas, mas Jacen fala que ele está ouvindo sabres de luz. A Hera se concentra de novo e nós conseguimos ouvir o que o Jacen está ouvindo. De fato, tá rolando alguma batalha de sabre de luz em algum lugar, mas dentro d'água? E parece que a Hera consegue ouvir também. Mas se ela não conseguiu, pelo menos ela confia o suficiente no próprio filho para levar a sério o que ele tá falando. E imediatamente ela entra em ação, ordenando que o esquadrão de X-Wings restantes fizessem mais uma varredura no planeta, ampliando a área de varredura pela costa, e voando baixo, enquanto ela e Huyang vão fazer o mesmo na Ghost. O Carson, coitado, fica sem entender nada e olha pro Huyang perguntando se ele perdeu alguma coisa. E o nosso querido droid gentilmente explica que o Jacen é filho do Jedi Kanan Jarrus. E aparentemente as palavras filho de um Jedi foram o suficiente pro Carson entender que ele tinha que obedecer a Hera nesse momento. Tanto o esquadrão de X-Wings quanto a Ghost repetem a varredura ao longo da costa no planeta Cetus, na tentativa de achar algum sinal de Ahsoka. E enquanto a Hera conversa com o Huyang dentro da Ghost, é possível ver uma foto de Kanan no painel da nave. O Huyang se mostra bem surpreso que a Nova República tenha mudado de ideia e enviado a Hera e o esquadrão até o planeta para ajudar Ahsoka e Sabine. Mas Hera fala que eles não permitiram. Ela foi contra a vontade deles. Huyang lembra ela que ela faz as coisas do jeito dela porque ela se importa, que é por isso que as pessoas gostam dela. E nesse momento eu não pude não concordar com ele. E enquanto eles seguem procurando, já que a Hera fala que ninguém pode desaparecer do nada, o Huyang fala que geralmente não, mas basicamente quando se trata de Ahsoka Tano, tudo é possível. Enquanto isso, Jacen entra em contato com Hera para avisar que ele e o Chopper estão sentindo algo em coordenadas específicas e pede que ela vá lá, mas avisa que ela vai ter que pilotar muito próxima da água para conseguir captar o que eles estão sentindo. E vamos parar por aí porque agora nós temos que ir para um outro lugar que talvez a gente não descubra exatamente onde é que era, mas não saber exatamente como todos os aspectos da força funcionam faz parte de ser fã de Star Wars, né? Então, enquanto isso tudo estava rolando em Cetus, em algum lugar que, como eu já disse, se parece muito com o Mundo Entre os Mundos, e talvez seja, mas eu não acho que seja, a Ahsoka acorda e encontra seu antigo mestre, Anakin Skywalker. E agora nós vamos ver os detalhes dessas cenas que aconteceram entre eles, e eu vou deixar pra falar depois tudo que eu achei ou tudo que eu entendi sobre isso. A Ahsoka e o Anakin têm uma troca muito dinâmica, rápida e divertida no início da conversa deles. E realmente deu pra sentir como se eles fossem os mesmos personagens que se conheceram e passaram anos lutando lado a lado durante as Guerras dos Clones. A Ahsoka fala que ele parece o mesmo e ele fala que ela envelheceu, lembrando muito a cena em que a Ahsoka reencontra o Capitão Rex, em Rebels. Mas a Ahsoka não sabe como que ela chegou lá, e ele fala que ela perdeu uma luta. E é então que ela se lembra de Baylan Skoll. O Anakin diz que é muito bom que ela se lembra porque significa que ela ainda tem uma chance de viver. E é isso, minha gente, ela ainda tem uma chance porque ela ainda não morreu. Ela se uniu com a força e é por isso que ela está ali, mas ela não se uniu com a força como o Anakin. Ela ainda conseguiria voltar. Anakin diz que eles estão lá para terminar o treinamento dela, mas a Ahsoka fala que já é muito tarde para isso. Ao que ele responde que nunca é tarde para aprender. One is never too old to learn, Snips. E então, puxando o sabre de luz, ele fala que a lição dela hoje é viver ou morrer. Ahsoka responde que não vai lutar com ele. E Anakin diz que já ouviu isso antes. E aqui um comentário extraordinário, porque eu vi várias pessoas falando na internet que ele falou isso porque uma das últimas coisas que o Luke falou pro Darth Vader é que não iria lutar com ele. Mas eu acho que ele falou isso porque na segunda temporada de Rebels, no Templo Sith, em um confronto com Darth Vader, Ahsoka fala que não vai lutar com ele. E ele responde que então ela vai morrer. A Ahsoka então acaba confrontando Anakin e durante esse confronto ela fala pra ele que ele não tem mais muito a oferecer pra ela, mas ele responde que ele ainda não ensinou tudo pra ela. E então parece que ele finalmente aprendeu a última lição de Obi-Wan e ele tem o high ground quando ele quebra o chão onde a Ahsoka está e ela cai e cai e cai diretamente pro passado dela. E então nós fomos agraciados com uma Ahsoka adolescente em live action durante as Clone Wars. Nós vemos as primeiras batalhas
batalhas que a Ahsoka lutou. A Ahsoka não entende o que está acontecendo e o Anakin diz que esse é o treinamento dela. Então ela segue Anakin e os clones em batalha. Logo depois disso, na segunda cena que acontece nesse flashback, nós vemos uma batalha que acontece no planeta Ryloth. E quem viu os vídeos de resumo da personagem aqui no canal sabe que as ordens de Ahsoka causaram a morte de vários clone troopers nessa batalha, porque ela não ouviu quando devia as ordens de Anakin e Obi-Wan. E nós podemos ver que isso causou um impacto na pequena Ahsoka. O Anakin chama ela para continuar, dizendo que essa batalha ainda não acabou. Mas a Ahsoka está claramente triste e bem desconfortável com tantas vidas perdidas, especialmente pensando que ela mesma causou isso. Anakin explica que é o papel dos Jedi liderar, mas que eles também cometem erros. Pensando aqui que a pequena Ahsoka é a Ahsoka e que o restante são as coisas que ela tem dificuldade de confrontar e de lidar, coisas que estão causando medo, angústia e até raiva e distanciando ela do equilíbrio da força, dá pra notar que a Ahsoka tem dificuldade de aceitar que, apesar de que o treinamento dos Jedi diz que eles existem para manter a paz na galáxia, nesse momento a galáxia está em guerra e ela não vai conseguir viver se não achar o papel dela nisso tudo. Até porque só evitar as batalhas para não se envolver e permitir que o lado sombrio tome cada vez mais força e conta de tudo, não é também o caminho de um Jedi. A Ahsoka pergunta então se isso é tudo que ela vai ter para ensinar para a própria Padawan dela um dia, e não gosta da forma como Anakin está brincando com coisas sérias. Ele responde que está ensinando ela a liderar e também a sobreviver, e que para ambos ela vai precisar lutar. Ela responde que talvez ela queira parar de lutar, e ele diz que ela vai morrer. Exatamente como eu falei que ele disse pra ela no Templo Sith na segunda temporada de Rebels, quando ele estava como Darth Vader. E depois disso, nós vimos uma das transições mais incríveis na história de Star Wars, em que, após Anakin se afastar de Ahsoka e caminhar para longe dela, nós vemos a silhueta dele se transformando na silhueta de Darth Vader, relembrando de uma forma bem simbólica que foi exatamente isso que aconteceu quando ele se afastou dela após ela ter saído da Ordem Jedi. E tanto na história de Ahsoka quanto nessa visão, ela não segue mais Anakin depois disso. Ahsoka então aparece sozinha já no cerco de Mandalore, combatendo mandalorianos da facção que seguia as ordens de Maul. E nisso a gente vê o Capitão Rex, que tinha sido promovido a comandante durante essa batalha, porque, como eu disse, a Ahsoka já não fazia mais parte da ordem, então ela não tinha nenhum título e não tinha nenhuma permissão para liderar um esquadrão até Mandalore. E se você quer entender mais sobre essa parte da história da Ahsoka, eu sugiro que você veja os outros vídeos aqui do canal. E aqui eu queria fazer mais um comentário extraordinário, porque logo depois do cerco de Mandalore, ocorreu a Ordem 66, que foi quando os chips foram ativados nas cabeças dos Clone Troopers e eles mataram todos os Jedi com quem lutaram durante anos. Mas, quando isso aconteceu, a Ahsoka conseguiu neutralizar Rex e retirar o chip da cabeça dele, libertando ele. Então, o Rex aparecer nesses flashbacks é muito importante, tanto para Ahsoka quanto para os fãs. O Anakin chega e diz que não conhece essa batalha, porque quando o cerco de Mandalore começou e a Ahsoka pediu ajuda para Anakin e Obi-Wan, Anakin teve que ir até Coruscant para salvar o Palpatine, que tinha sido raptado pelo Conde Dooku. Mas, apesar de não conhecer essa batalha, o Anakin parece bem satisfeito em ver que a Ahsoka aprendeu as lições que ele passou para ela. E diz que dentro dela está tudo que ele é, e tudo que os mestres antes dele foram também, que ela é parte de um legado. Mas, na visão da Ahsoka, a única parte que ela tem nesse legado é morte e guerra. Anakin responde que ela é mais que isso porque ele é mais que isso, e ele também teve grande parte na guerra. Mas claramente esse é um Anakin que já é superior a isso, que já se redimiu e se uniu com a força. E esse Anakin entende que cair pro lado sombrio não é o fim da vida e nem o fim do caminho do lado bom da força de uma pessoa. Que ele ainda podia escolher o bem, podia escolher viver, assim como ela. Mas a Ahsoka responde que ele realmente é muito mais do que todos imaginavam, muito mais perigoso. E aí a gente entende que mesmo que o Anakin tenha superado tudo e se unido com a força, pra Ahsoka não está tudo bem. Ela ainda está tanto apegada aos erros do Anakin, quanto apegada aos próprios erros, ao remorso por ter deixado ele pra trás, ao medo de se tornar algo parecido com ele e à dor de ter perdido o mestre dela. E também tudo que ela conhecia, né? O Anakin fala que ela não entendeu nada e que eles precisam voltar pro início do treinamento dela. Que novamente ela precisa escolher, viver ou morrer. E quando ele olha pra ela,
Os olhos dele são olhos de Sith. E pela primeira vez nós vemos Anakin Skywalker segurando um sabre vermelho. No caso, antes de ele estar usando a armadura do Darth Vader, né? A Ahsoka fala não novamente, dizendo que não vai lutar. E ele literalmente já parece o Darth Vader quando responde. E então o Anakin joga ela de volta pro primeiro plano de toda essa visão, pro lugar que se parece com o mundo entre os mundos. E durante essa transição, dá pra ouvir a respiração do Darth Vader. Eles se enfrentam novamente e dessa vez a Ahsoka, mesmo depois de perder os 2 sabres, consegue pegar o sabre dele e por um instante parece que os olhos dela ficam amarelos, exatamente como olhos Sith, simbolizando que ela tem também dentro dela a possibilidade de cair pro lado sombrio. Mas então a Ahsoka escolhe não cair, ela escolhe viver. O Anakin se afasta dela e os olhos dele voltam ao tom normal. Ele diz que ainda há esperanças para ela e some. Tal qual o mestre dos magos. Depois disso, a Ahsoka é cercada por água, e logo depois ela está de volta na água, no mar, além do penhasco de onde ela caiu, no planeta Citos. E aqui vamos então a um comentário extraordinário extra grande pra gente conversar sobre tudo o que aconteceu nessa visão da força que a Ahsoka teve. O que eu entendi de tudo isso é que o que aconteceu aqui foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Jedi Kanan Jarrus em Rebels. Quando ele foi a um templo Jedi, teve uma visão que completou o treinamento dele e fez com que ele então fosse um cavaleiro Jedi. A Ahsoka estava tendo uma visão com a força, e eu digo com a força e não da força, porque para quem está tendo essa visão, acontece como se a pessoa estivesse vivenciando aquilo de fato. E não somente como uma visão, uma imaginação, ou como um sonho, que quando a gente acorda, a gente sabe que era um sonho. A ideia de visões com a força, que geralmente acontecem dentro de templos ou em meditações, como que aconteceu com a Ahsoka aqui nesse episódio, é justamente que a pessoa sente que viveu tudo aquilo. E quem sou eu na fila do pão para dizer que ela não vivenciou tudo isso? Especialmente porque, primeiro, a maior parte dessa visão foi composta por coisas que ela já tinha vivido no passado. E as coisas que não foram vivenciadas do passado dela foram tão importantes quanto porque ela precisava disso para conseguir seguir em frente. Eu acho que a Ahsoka nunca tinha de fato se permitido confrontar o que o Anakin tinha se tornado. Bem provavelmente com muito medo de seguir o mesmo caminho dele. Especialmente considerando que ela deve sentir que falhou com a Sabine por ter abandonado ela no treinamento. Eu também acho que tanto o seriado do Obi-Wan quanto o seriado da Ahsoka vieram para preencher mais essa lacuna pra gente entender o que aconteceu e como sobreviveram os poucos Jedi que resistiram à Ordem 66, mas especialmente como foi sofrido para aqueles que conheciam o Anakin e sobreviveram para ver o que ele se tornou, como Obi-Wan e Ahsoka, já que ambos foram considerados mortos por algum tempo e ao se afastarem do mundo não lidaram de fato com a transição de Anakin em Darth Vader, mesmo ambos tendo confrontado ele, mas viveram para ver e saber de todos os horrores que ele cometeu e carregaram esse fardo. Tanto Obi-Wan por ter deixado ele para trás em Mustafar, quanto a Ahsoka por ter deixado ele quando escolheu sair da Ordem. Mas enfim, tudo isso para dizer que eu acredito que era sim o Anakin de fato. Porque por qual outro motivo ele falaria que ele não reconhece a batalha do cerco de Mandalore, quando chegou lá com a Ahsoka nessas visões? E ainda mais que ele também diz, depois que a Ahsoka fala que não vai lutar com ele, que ele já ouviu isso antes. Seja quando o Luke falou para ele, seja quando a Ahsoka falou para ele, em algum momento ele ouviu isso antes. E para mim, isso é o suficiente para provar que é de fato o Anakin que se uniu com a força após a morte. E eu também não acho que esse lugar em que a Ahsoka e o Anakin estavam, tanto no início quanto no fim da visão, era de fato o mundo entre os mundos. Eu acho que é só uma representação de um local que a Ahsoka foi para transitar entre momentos do passado e do presente dela. E o mundo entre os mundos é um bom lugar para representar isso, já que é justamente um lugar em que é possível transitar de um local a outro entre diferentes momentos no universo. Dito tudo isso, vamos então seguir com o restante do episódio, porque quando eu achei que não tinha como ficar melhor, esse episódio melhorou absurdos. Os esforços da Hera e a insistência do Jacen deram certo, e eles encontram a Ahsoka dentro d'água, e retiram ela de lá e ela está a salvo na nave. E quando ela acorda, tudo nela já parece estar mais em paz, a não ser a visão das orelhas de uma Togruta, que causaram caos na internet. A Ahsoka pergunta pro Huyang quanto tempo se passou e ele fala que faz um dia que ela sumiu, e que eles não teriam encontrado ela se não fosse pelo Jacen. Mas ele também informa que eles não sabem onde está Sabine e então entrega o mapa estelar quebrado para ela. E aqui mais um comentário extraordinário, porque quando a Ahsoka sai
sai da nave, ela está de branco e mais um berro e desculpem vizinhos, mas foi inevitável. E eu sei que era só um pano enrolado, mas depois ela já tava com todo o lookinho completo e por que não falar sobre isso já agora? Até então, nas reviews dos episódios anteriores, eu vinha dizendo que a Ahsoka estava em equilíbrio com a Força, que durante todos esses anos após a queda da Ordem Jedi, ela era uma das únicas usuárias da Força restante a se manter em equilíbrio. Mas, com esses momentos de confronto e reflexão dela e a transformação que isso resultou na própria Ahsoka, quando a gente vê ela usando de fato um manto branco, exatamente como tínhamos visto na última temporada de Rebels, quando ela foi buscar a Sabine em Lothal, a gente entende que isso simboliza essa evolução espiritual da Ahsoka. E parece que ela finalmente atingiu esse equilíbrio depois desse treinamento final com Anakin. Aí sim eu percebi que a Ahsoka que nós estávamos conhecendo melhor nesse seriado live action não era de fato uma Ahsoka que estava em equilíbrio com a Força. Eu confesso que eu já tinha suspeitado isso quando ela falou pro Huyang que conseguiu a localização do mapa estelar da Morgan através de métodos não tradicionais, que basicamente significa que ela torturou a Morgan para conseguir. E, novamente, quando ela tacou a Shin-Hati na parede sem dó nem piedade depois de achar que a menina tinha matado a Sabine no episódio passado. Mas eu inicialmente imaginei que talvez isso eram formas de nos mostrar que, como ela já disse antes em Rebels, ela não é uma Jedi. Eu não achei que isso de fato refletisse a ligação dela com a Força. E nem o quão não equilibrada ela estava de fato. Eu errei, pessoal, me perdoem. Eu achei que a Ahsoka já tinha evoluído, mas tá tudo bem, porque agora ela evoluiu e tudo vai ficar bem e vai ser lindo. A Ahsoka agradece o Jacen, que diz que ouviu ela lutando, e eu espero que ela já esteja percebendo que logo mais ela vai ter que começar a treinar esse menino. Mas como claramente ainda não é hora pra ter essa conversa, a Hera pede que o Huyang leve o Jacen pra dentro da nave e mostre a nave pra ele fuçar por aí. A Hera pergunta sobre a Sabine e parece que por um segundo eu cheguei a sentir esperança na Ahsoka. Esperança de que talvez o mapa estivesse quebrado porque Sabine quebrou ele. Ela fala que a última vez que ela viu a Sabine estava segurando o mapa e que talvez ela consiga descobrir o que aconteceu. E nós sabemos como, especialmente aqueles que já jogaram Jedi Fallen Order e Jedi Survivor, porque os Jedi têm uma capacidade de sentir os ecos do passado presentes na Força. E então a Ahsoka descobre que sim, a Sabine foi convencida pelo Baylan a entregar o mapa para ele e ela se juntou a eles nessa viagem para outra galáxia. Carson então interrompe elas para avisar que a Nova República mandou naves e que elas estão chegando no planeta e que essas naves não estão ali para ajudar. A Hera avisa que vai lidar com eles e pede que a Ahsoka descubra como que eles vão fazer para seguir a Morgan, o Baylan, a Shin-Hati e a Sabine até a outra galáxia. E é nesse momento então que a Ahsoka é lembrada das criaturas que inspiraram essa jornada entre as galáxias desde o início. Os Purrgil. A Mon Mothma avisa a Hera que o comando dela está sendo questionado e que eles vão ter que se reunir para definir se ela vai continuar sendo uma general e que por isso ela e a Ahsoka devem retornar a Coruscant imediatamente com as naves da Nova República que foram até lá buscar elas. Mas nesse momento a Ahsoka volta avisando que sabe como chegar até Sabine. E então eles vão atrás delas, as baleias espaciais, que agora nessa galáxia são literalmente as únicas criaturas capazes de fazer essa viagem. Eles conseguem localizar um dos maiores Purrgil para conseguir fazer essa viagem sem danificar a nave, e quando a Ahsoka fala pro droid que ele deseje sorte para ela, eu juro que eu vi o Huyang balançando a cabeça. E para quem não sabe, os Jedi, e como o Huyang é programado pela Ordem Jedi, eles não acreditam em sorte, mas o Anakin acreditava. E é óbvio que a Ahsoka puxou o mestre dela. A Ahsoka sai da nave e tenta se conectar com o maior espécime de Purrgil disponível no rolê. E enquanto isso, as naves da República chegam e Hera pede que Carson interrompa elas, porque elas não podem se aproximar do planeta enquanto a Ahsoka tenta se conectar com os Purrgil. E ele até tenta fazer isso sem entrar em grandes detalhes sobre a missão que elas estão concluindo, mas por fim ele acaba resolvendo que a melhor forma de manter as naves longe do planeta é contar a verdade para eles. A Ahsoka então consegue se conectar com os Purrgil, que permite que eles entrem com a nave na boca dela, ou dele. Enfim, entendendo que a Ahsoka precisa de um lugar seguro para fazer essa viagem. A Hera, na Ghost, juntamente com o coletivo de Purrgil, saem do planeta e ela contata as naves da Nova República pedindo que eles se afastem e deixem os Purrgil passar. Abre alas, os Purrgil vão passar. E a música tema da Ahsoka tá tocando tão forte nessa parte que eu me emociono todas as vezes que eu assisto. A
Ahsoka promete que vai encontrar a Sabine e o Ezra e trazê-los de volta. E assim, a Hera deseja que a Força esteja com ela e todos os Purrgil ativam seus transportes intergalácticos e vão também para tão distante dali. E esse foi o episódio 5, meus amigos, e eu acredito que a internet tem razão. Esse foi o melhor episódio da temporada, pelo menos até agora. O que será que o episódio 6, 7 e o final da temporada nos reservam? Eu também concordo que esse foi o melhor conteúdo de Star Wars produzido em live action nos últimos anos. E não me entendam mal, eu amo o seriado Mandaloriano, mas esse episódio foi tudo que faltava para Star Wars. Eu tenho certeza que os fãs de Clone Wars gostaram muito. A trilha sonora, os efeitos e a atuação estavam impecáveis. Esse mini ator do Jason está me surpreendendo muito. E nós temos que tirar um momento para apreciar o retorno do rei, o retorno de Hayden Christensen, que merece toda a apreciação do mundo, dos fãs e dos críticos. Tem sido lindo ver a redenção dele através da recepção do trabalho dele. E até no vídeo de cenas por trás das câmeras dos episódios, é de se admirar o quanto ele conhece o personagem e é interessado em dar o melhor de si para o papel. E agora, hein? O que vai acontecer no próximo episódio? Eu acho que o Thrawn finalmente vai aparecer, o que já me deixa bem alegre, porque eu confesso que por um tempo eu acreditei que talvez o Thrawn só ia aparecer bem no finalzinho da temporada e de forma bem breve. E que o seriado ia acabar assim, com ele aparecendo e só isso. Mas então, se tanto o Olho de Sião com Morgan e companhia, quanto a Ahsoka e Huyang já estão a caminho dessa outra galáxia, não tem como ele não aparecer logo no próximo episódio, né? A não ser que eles vão ficar mais 2 episódios procurando pelo Thrawn na outra galáxia. Eu espero que não. E para quem tiver inspirado e quiser indicar o canal para mais amigos, eu agradeço. Eu estou adorando falar de Star Wars com mais pessoas. E é isso, pessoal. Que a força esteja com vocês. Sempre.